Bom dia, irmãos. Bom dia. Renan cortou o cabelo. Acabou a quarentena. Cortaram o meu cabelo aqui. Minhas cabeleireiras de plantão. Ah, é? Bárbaro. Serviço Ficou ótimo. então. Serviço caseiro, economicamente mais viável. Ah, isso é. E aí, Ficou Vivi? ótimo. Tudo bom, Vivi? Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia. Que bom ver vocês. É ótimo também. O pessoal tá chegando. Pastor Lima tá com O o som áudio. desligado, o áudio desligado, a Maria Guiar também, Não... Isabel, Loura, Élida. Oi, Pastor Lima. Bom dia. Seu som tá desligado, peraí. Seu áudio está desligado, Pastor Lima. Ah, ligou. Oi. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Bom dia. Está ligado agora. Bom dia. Ok. Bom dia, pastor. Muito bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Isabel e Zenóbio, só tá as portas do guarda-roupa. Ah, apareceu. Apareceu. Estou escutando. Vídeo Bom desligado dia. ali. Bom dia, Thaís. Bom dia, bom dia. Bom Oi, dia. Tatá. Deixa eu ver. Tá errado. Bom Oi, dia. Tatá, Thaís. Olá, olá, olá. Bom Oi, dia. Erika, Ângel. Oi. Porque no domingo que vem é o... A Maria tá entrando. Oi, Loura. Isabel. Bom dia, pastor Rui. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Amém. Será mais uns minutinhos para o pessoal ter um tempinho para entrar e já começamos. Tá, já vou escolher alguém aqui que precisa fazer uma oração. Fica à vontade. Uma oraçãozinha bem objetiva aí pela nossa aula. Vamos ver. Sérgio está se conectando. Loura, bom dia, Loura. Liga teu som aí, depois a Cris desliga aí. Bom dia, Loura. Bom dia. Então, enquanto tá entrando o pessoal aí, faz uma oração pela aula e por mim hoje. Tá bem, então. Agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença e podemos compartilhar daquilo que vem de Ti. Obrigado. Pedimos a Tua bênção sobre o pastor Rui, Senhor. Coloca, Senhor, a Tua palavra e o que Tu queres nos dizer hoje, Senhor, para o Teu servo. Te agradecemos, pedimos a Tua bênção por este dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rui, tu queres começar já? Tá contigo. Eu acredito que sim. Como o pessoal demora, tem gente que está meia hora, uma hora da escola dominical, hoje vão chegar um pouquinho atrasados, né? Tem jeito. Quando tu quiser começar, a bom gente dia. bota em silêncio aqui o pessoal. Tá, então eu acho que pode colocar aí no mute. Pessoal, muito bom dia. A nossa lição hoje tem o título de Marcas de um Testemunho Revelante e Impactante. Para quem tem a revista, pode seguir pela revista. A cada capítulo, nós vamos dar alguns minutos para uma participação, alguma pergunta. E vou seguir com mais ou menos as orientações que nos foram passadas pelo autor da revista, são muito interessantes, e tem algumas coisas que eu quero ressaltar. Então, para quem chegou agora, para quem está chegando, lição do dia 24 de maio, marcas de um testemunho revelante e impactante. No próximo quadro, nós vamos ter por que nós estamos aqui.
por que nós estamos aqui? Para conhecer o que é o testemunho de uma vida santificada. Rui, Sim. por gentileza, não é revelante, é relevante. Ah, sim. Na própria revista está errada. Quando eu copiei, saiu errado. Isso quer Sim. dizer, o título da revista está revelante mesmo. É, Sim, eu copiei o Sim. título da revista no último momento e lá São também erros. São erros. não ouvimos, mas tudo bem. É marcas de um testemunho relevante e impactante. Vamos lá. Conhecer o testemunho pela vida santificada, percebermos o quanto é importante que as pessoas percebam que nós somos diferentes por causa da santidade e praticarmos os caminhos da santidade. Os caminhos da santidade propostos aqui, bastante objetivos, é palavra, ou seja, a leitura da palavra, jejum e oração. Neste momento, eu quero lembrar a vocês sobre o nosso grande problema de ouvir a voz de Deus. Eu recebi uma postagem, eu recebi uma mensagem no WhatsApp e tinha uma expressão que eu acho bem interessante para nós iniciarmos aqui, porque nós vamos falar do outro lado. Ela dizia assim: bem, se você quer ouvir a palavra de Deus, ou se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a palavra de Deus audivelmente, leia a Bíblia em voz alta. Eu achei isso fantástico, muito bom. Se eu quero ouvir a voz de Deus audivelmente, é ler a Bíblia em voz alta que eu vou ouvir. Bem, eu quero ouvir mais do que isso. Não é o momento aqui disso. Nós vamos tratar do outro lado. Podemos seguir, Cris? Nós vamos ter agora aqui uma imagem. E esta imagem vai falar de alguém. Quem pode aí abrir os microfones e me dizer quem é? Abrindo os microfones, quem faz sinal e me diz quem é, rapidamente. Ninguém quis falar. A Cris está lá. Pode falar, Cris. Não, o pessoal tá com sono ainda, eu acho. Pois é, mas Renan sempre participa. Não, mas tem que participar um pouquinho, porque senão eu mesmo me sinto um pouco, digamos assim, desconfortável aqui falando com a tela. Vamos lá? Esta imagem fala para vocês do quê? Difícil? Sadraque, Mesaque, Abdenego. Isto. Sadraque, Mesaque e Abdenego, diante da face de um rei que está bastante, pelo menos a expressão devia ser um pouco mais, está bastante confuso, está bastante até mesmo apavorado, está com uma expressão de interrogação do que está acontecendo lá. Tem Sadraque, Mesaque e Abdenego, e tem uma imagem, uma figura de um homem no meio deles, dentro de uma fornalha. Vamos passar para o próximo? Vamos ver quem é essa. Aqui nós temos de quem é esta imagem. Tá bem, vocês ainda não estão falando muito. Nós temos aqui a imagem de outro testemunho. Daniel, pastor. Oi? Daniel na Cova dos Leões. Uma imagem que eu achei bastante bonita para nos provocar a mente. Pode continuar, Renan. Próxima figura, Cris. E aqui nós temos mais uma figura. Fala, Renan. Parece ser o apedrejamento aí de um homem, né? O apedrejamento de um homem chamado Estevão. Nós vamos ter esses 3 testemunhos de vida prática, de fé,
e especialmente da questão do testemunho. Pode passar, Cris? Indo adiante. Nosso textuário, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós temos trabalhado com santidade muito como sendo uma virtude que você mantém ela escondidinha dentro de você. Santidade é alguma coisa que você expressa ali no meio dos irmãos, no meio da comunidade, no meio da igreja, né? Santidade é uma coisa, às vezes até um pouco assim, escondida. Eu sou santo e não tenho que me relacionar com ninguém, tenho que ficar mais à parte, eu sou especial. Santidade tem sido relacionado com sermos especiais, e é verdade. Santidade significa separados por Deus. Santo é aquele separado. Este é o sentido fundamental. Então, o testemunho desses 3 homens vem nos mostrar um testemunho de santidade, só que não é uma santidade escondida, não é uma santidade para si mesmo, não é uma santidade só para os irmãos ou a família da fé que está ali do lado, mas é uma santidade num sentido bem mais amplo. Vamos adiante? Nós temos o texto de Romanos 6, 18 a 19. Porventura, alguém não tendo a revista, eu vou pedir para a Neide ler. Começa antes. O texto da revista é menor, mas tem que começar antes por causa do contexto. Não dá para a gente entrar só ali. Então, vamos ler Romanos 6, 18, 19 e 22. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, à impureza e à maldade, que leva à maldade. Ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Próximo, Cris. Sim. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Próximo. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que a Cris voltasse para o primeiro texto, 2, e gostaria de ressaltar, deixar bem claro para vocês, quem está anotando, anote, quem não, isso vai ficar depois no YouTube, mas que Paulo está fazendo uma comparação e nos dizendo que nós vamos nos santificar, e a primeira coisa que ele inicia nesse contexto é que ele está falando em termos humanos. A comparação que ele vai fazer é uma comparação em termos humanos, porque não podemos entender isso da forma espiritual como ela é. Nós podemos apenas entender nos termos que a nossa mente entende. E esse termo que a nossa mente entende é o termo de escravidão. Ele usa o sentido, a vivência e a nossa percepção de escravidão. Acredito que todos os povos em todo o mundo, quando se falar em escravidão ou escravos, vão entender. Só que ele nos coloca uma situação bem diferente. Podemos seguir para o próximo, onde ele nos coloca uma mensagem que pode
por vezes nos confundir. Ele diz, bem, vocês eram escravos do pecado e agora vocês são escravos de Deus. Mas que história é essa de sermos escravos de Deus? Deus não é um Deus libertador que libertou o povo do Egito, que libertou o povo lá na época de Ezequias. Deus não é aquele Deus que nos liberta do pecado e nos liberta do mal, mas sim, no sentido de uma parábola, no sentido de uma semelhança, Paulo tenta nos explicar essa relação como uma relação que antes éramos escravos do pecado e agora somos escravos de Deus. Eu vou adiante, lá na frente eu vou fazer a possível explicação disso aqui. Mais um quadrinho, voltamos à frente. E a coisa mais interessante que eu já vou dizer agora é que o escravo, mesmo no sistema hebraico, quem está me ouvindo aí, especialmente Pastor Lima, e outros podem interferir, Pastor Lima ou Pastor Gerson, mesmo o escravo, no sistema hebraico, ele não tinha direito à herança do seu senhor. Ou seja, quem tem direito à herança, quem fica com as terras, a casa, a riqueza, e quem fica com o direito de seguir com o nome da família são os filhos. O escravo, se fosse seguida a lei do jubileu, que nunca foi seguida, o escravo deveria voltar, deveria ser livre, voltar para a sua região, levar um pouco do dinheiro daquilo que ele fez o seu dono ganhar durante 50 anos, e o escravo seria liberto, mas não teria herança, não receberia parte da herança. E é neste ponto que eu quero manter, que todos vocês fiquem anotados aí bem claros, que Deus nos chama para a santificação, Deus nos separa para que nós tomemos parte. Aqui o texto fala da glória, glória é impressão, glória é manifestação, parte da glória, e os outros textos da Bíblia vão nos deixar bem claro que nós seremos herdeiros de Deus, herdeiros do novo reino de Deus. Vamos em frente, depois nós retomamos a este ponto. 3 testemunhos de vida que recebem fantásticos milagres, mas eles também vivem com as incertezas em meio às certezas da fidelidade ao Senhor e a fidelidade do Senhor. Alguém quer levantar a mão? Alguém não entendeu esse texto? São 3 testemunhos de três homens que viveram coisas fantásticas. Eu acredito que poucos dos bilhões e bilhões de pessoas na face da Terra passaram pelas coisas que esses 3 homens passaram, muito poucos. Mas eles viviam com incertezas também. E essas incertezas eles viviam certos de que eles eram fiéis ao Senhor e certos que o Senhor dos céus era fiel a eles. Ok? Se está todo mundo ok, a Cris verifica se alguém levantou a mão, por gentileza. Mas então vamos em frente, rapidamente. O tempo está passando. Aqui eu tenho algumas imagens para que a mente de vocês se concentre. Esta é a primeira imagem de Daniel. Daniel na cova dos leões. Não é isso? Sigamos. Próxima imagem. De novo, uma outra imagem para que a mente de vocês seja inundada com estas possibilidades. São apenas figuras, não sabemos, não é um filme do que aconteceu lá, mas são figuras. Mais uma à frente, infelizmente não temos. E esta aqui tem uma imagem um pouquinho, talvez mais realística, né? Que tem o rei lá, olhando lá de cima, da onde ele foi jogado. Ele não deve ter caído de bom jeito. Bem que ele pode ter se machucado quando foi jogado na cova, não é uma coisa simples, não é uma coisa muito leve. Eles simplesmente não abriram uma grade
mas o texto nos dá a entender que ele foi jogado na cova dos leões. E aqui aparece razoavelmente uma figura. Mantenham isto em mente enquanto nós seguimos para o próximo slide. Daniel era um jovem da família real, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou os primeiros cativos no ano 605 a.C. Era uma estratégia de guerra naquela época, e ainda é hoje, que você pegue todos os mais sábios, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais novos, e leve para sua terra e faça com que eles tenham casamentos com os estrangeiros e deixe na terra aqueles mais velhos, mais idosos, os mais malvados, e levem para esta terra que eles estão conquistando os escravos deles, os presos, os que tinham condenações, para que haja uma chamada miscigenação, ou seja, que se misturem com esse povo da terra que eles estão conquistando. Para quê, irmãos? Para que esse povo que eles estão conquistando perca sua identidade. E uma vez perdendo a sua identidade, perdendo a sua própria fé, eles serão mantidos como escravos por muito mais tempo. Uma palavrinha que talvez agora não possamos discutir, mas foi isso que aconteceu com o Brasil. Os informes que nós temos do Brasil foi que grande parte das tripulações, grande parte dos colonizadores que vieram nos navios eram presos e condenados no país da onde eles vieram para colonizar o Brasil. Então nós temos um histórico de colonização bastante problemático, mas não vou discutir isso agora. O que o texto diz é que mesmo em terra estranha, seu testemunho de fé foi o grande diferencial. Então começa a aparecer a palavra testemunho. Seguimos adiante. Ele testemunhava, e pela leitura do livro de Daniel, não era alguém que se colocava na praça lendo. Naquela época ele só tinha a Torá, ele não tinha nem os profetas menores, nem maiores, quer dizer, os livros maiores e os livros menores. Ele não tinha tantos livros, tinha a Torá, os 5 livros que foram ditados por Moisés. Daniel não se prestava a agredir, né, ou assediar o pessoal do palácio todos os dias, dizendo que eles estavam errados, que eles iriam morrer, que eles eram pagãos, que Deus iria castigá-los. Não parece ser essa a história registrada no livro de Daniel. O que nós podemos perceber é que ele passou grande parte da sua vida como escravo. E aí vocês já estão vendo que nós estamos ligando testemunho, santificação e escravidão. Ele viveu como escravo. Segundo a história, ele passou por 3 dinastias de reis. Ele sobreviveu a 3 reis. Isso não era muito comum para um escravo. Porque o escravo só servia enquanto pudesse dar lucro, enquanto pudesse dar serviço braçal, enquanto fosse interessante para o seu senhor. Quando ele não fosse mais interessante, não haviam leis protetivas, não haviam leis, nenhum tipo de organismo mundial, né, de proteção. O senhor dele podia simplesmente matá-lo e isso não tinha nenhuma repercussão social para o dono. O que nos interessa, o que me interessa para Daniel, é que todo o livro mostra que ele não se importava com o seu futuro imediato, ou seja, o que ia acontecer no dia seguinte, ou com as circunstâncias em que ele se encontrava. Num país e numa terra distante, ele mantinha uma postura de fé. E qual é a principal postura de fé, Renan? Se você está aí, eu coloquei lá em cima. Qual é a principal postura de fé de Daniel? Está escrito ali em cima. Ele mantinha a rotina, né, pastor? Conforme está escrito aqui, a rotina de relacionamento com Deus, né? De leitura da palavra e oração.
ele mantinha uma relação de leitura e oração da Torá. E nisso ele era abençoado, tanto pelo que as suas mãos faziam, quanto que pelos seus a sua tão conhecida capacidade espiritual, seu dom, digamos assim, seu espírito que Deus colocou, espírito de discernimento e de revelação, que ele revela tudo o que vai acontecer ao rei, e vai acontecer um tempo de fome, e depois vai acontecer um tempo de fartura. Ao contrário, vai acontecer um tempo de fartura primeiro, e depois um tempo de fome. Mas é isso. Ele é um escravo que serviu ao rei, avisando como o rei devia se precaver, e não com uma mensagem de destruição para aquele povo ímpio, aquele povo maldoso, aquele povo pagão. Ele diz o contrário, ele é usado por Deus para preservar aquele povo e salvar alguns, como nós depois entendemos. Ou seja, ele diz, guardem bastante comida, enquanto temos aí o tempo de fartura, porque haverá um tempo de pobreza. Temos aí uma grande história e revelação do único e verdadeiro, pelo que eu conheço, também não vou discutir isso, mas quero deixar vocês com a pulga atrás da orelha, do único lobisomem que existiu, que foi Nabucodonosor. Deus o transformou miraculosamente, passou por ele algo que jamais se passou novamente, pelo que nós saibamos, e ele assumiu características de uma fera peluda e que morou e viveu na floresta, comendo, né, a comida da floresta, e depois ele reconhece a soberania de Deus, porque o reinado dele, a vivência dele é que ele era rei e Deus, e ele volta a ser rei e Deus. Então são coisas que eu tenho a tranquilidade de dizer para vocês que nenhum de nós viu nos últimos 2, 3 milênios. Vamos seguir? Como eu disse, ele não mudou o seu comportamento para evitar possíveis controvérsias ou aborrecimentos. Ele não se escondeu a santidade dentro de si mesmo, mas também não jogou na cara de ninguém. Ele não pegava a Torá e sentava na frente do rei, chamava os seus conselheiros, chamava o mago da corte e dizia, olha, agora vejam que eu vou ler a Torá. Não. Ele fazia isso lá no seu lugar, todos os dias orava no seu lugar. Ele não precisava desafiar ninguém. Ele simplesmente vivia com a sua fé e vivia da sua fé. Tanto que aqueles homens maus que o viram, perceberam e disseram ao rei, fizeram um complô perante o rei, que eu espero que muitos de vocês conheçam, e que ninguém poderia orar e falar a ninguém, a não ser o grande rei Nabucodonosor. Eles pegam ele lá no quarto dele, escondido, orando, deduram ele para o rei, numa palavra bem nossa, né? E o rei então manda jogar Daniel na cova dos leões, porém acontece um milagre. Os leões têm as suas bocas fechadas por um anjo e Daniel sai livre, e aqueles homens que o acusaram de ele estar fazendo alguma coisa contra o decreto real, soberano e divino, pelo menos era isso que Nabucodonosor achava, o decreto divino de Nabucodonosor, haviam contado a Nabucodonosor, esses homens é que acabam morrendo. Então eu quero ressaltar aqui que Daniel é um homem, em termos de vivência de santidade, um homem simples. Orava, lia a Torá, recebia a mensagem de Deus e simplesmente vivia. Vamos adiante? O que se destaca na história de Daniel não são os seus feitos nem os milagres,
mas o fato de ele manter uma rotina simples e diária de oração, fé e leitura da palavra. Esse é o resumo do capítulo 1. Nós nos focamos muito e desejamos e por vezes precisamos dos milagres. Mas o fato é que Daniel vivia à parte deles. Vamos seguir? Firmeza na fé diante do resultado incerto. Seguimos, ou seja, de quem nós vemos agora, vocês já sabem, é uma imagem de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Tem uma imagem que aparece junto com eles, o rei enxerga, seguimos a próxima imagem. É uma imagem que deve ficar na nossa mente para nos provocar. Outra imagem. Lá está, né, uma imagem um pouquinho mais que tenta trazer aquela percepção que diz o texto bíblico, que os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego nesta fornalha de fundir, eles mesmos ficaram terrivelmente queimados ou até morreram. Tal era o calor produzido por essa fornalha. E mais aqui atrás está o rei que ele se, digamos assim, se espanta por ver que existe uma terceira pessoa, uma quarta pessoa lá dentro, vivenciando aquele horror, aquela situação. Isto me lembra aquela queda do avião em que pessoas morreram queimadas. Não gosto nem de me lembrar muito, mas aquele avião eu não me lembro de que empresa é, que escorregou lá na pista. Aqui. Oi? A Neide está me lembrando que o avião da TAM em Congonhas, que escorregou na pista. Eu já desci várias vezes naquela pista lá e tenho realmente um certo temor quando o avião está baixando ou mesmo está subindo, porque a pista termina e houve uma morte terrível das pessoas por queimadura. E o rei aqui se espanta porque não tem nenhum queimado. Vamos seguir adiante, a próxima. Né? Temos mais uma imagem aqui dessa fornalha, né? Com a chaminé lá em cima, essa quarta pessoa. Seguimos adiante. Eu já vou dar a palavra para Simone, que tem aí uma palavrinha para nos lembrar rapidamente, mas antes disso eu quero colocar bem claro como é que foi a reação, o testemunho daqueles homens. Aqueles homens receberam uma ordem e foram levados até o rei para confirmar essa ordem. E o rei lhes disse: bem, se vocês adorarem, se vocês reconhecerem que eu sou rei e Deus na vida de vocês, tudo bem, tudo vai ser resolvido, né? Aqueles homens tiveram uma segunda chance. Aqueles homens tiveram um tempo para pensar: será que vale a pena? Será que não sei, será que Deus vai fazer mesmo? Vai cuidar de nós? Bem, ele cuidou de Daniel, mas aquele era Daniel, afinal das contas, né? Sei lá. Será que nós somos tão bons assim ou tão importantes para Deus? Mas a palavra que me chama muito a atenção é quando ela é dita: olha, nós não vamos obedecer a tua ordem, nós não vamos servir aos deuses falsos. E se Deus quiser nos guardar, se Deus quiser nos proteger da tua mão, ele irá fazer, ele vai cuidar. E o que me chama a atenção, e o que tem que ficar aqui hoje bem claro, é que eles dizem: se ele não quiser, não muda a nossa postura. Eu acredito, para mim e para todos os cristãos que foram mártires durante
todos estes anos estão sendo mártires agora em várias partes do mundo, em vários locais, não precisamos citá-los, estão morrendo, eu estou recebendo diariamente. Sim, vocês podem receber pela revista Portas Abertas, né? O número, o local onde mais estão sendo mortos, onde mais estão sendo perseguidos, estão sendo mortos porque eles não aceitam uma segunda chance de voltar atrás no seu testemunho. Eles morrem por Jesus Cristo. E quando eu ouço, isto não é para vocês, é para vocês ouvirem, participarem, mas quando eu ouço isso e me pergunto, será que eu vou simplesmente dizer, me mate, mate minha mulher, mas eu não volto atrás, será que eu terei forças para isso? Peço a Deus que sim, mas não é simples. Vamos adiante? Simone, você queria falar uma coisinha antes que eu passe para o final deste tópico. Você mandou uma mensagem. Simone? Alô, alô? Ela disse que não quer falar, ela só postou ali a consideração dela. Tá, depois tem como ler a consideração dela? Eu posso eu ler? Para aí. Eu vou ler. Então tá. Salvo que o povo tinha uma ordem específica de Deus, dada através do profeta Jeremias, para o templo, para ficarem submissos à Babilônia. Creio que Daniel sobreviveu a 3 dinastias, não primeiramente por seu bom comportamento, mas pelo propósito específico de Deus. Temos o exemplo de Neemias, que arrancava a barba dos vendedores nos portões da cidade. Ele tinha um comportamento de acordo com a citação. Sim. Claro que ele não sobreviveu pelo seu bom comportamento. Na verdade, ele tinha apenas o comportamento de um testemunho quase que mudo, né? Mas ele se comportava, como eu disse, exatamente, Simone, ele não ficava indicando, é a palavra que nós usamos agora, ele não ficava desafiando, nem debochando dos ídolos e do rei na frente deles. Ele não precisava disso, ele vivia a vida dele em oração. Mas ótimo. A Neide está me lembrando aqui que ele não orava e nem lia a Bíblia escondido. Tanto que ele deixava aberto, mas ele ia lá no lugar sem digamos assim, debochar ou sem afrontar ninguém, mas deixava aberto. Podem ver o que eu estou fazendo. Ele não fazia escondido, é verdade. Mas vamos seguir. O crente não é vítima. Não estamos falando das nossas misérias. Uma coisa são as nossas misérias. A miséria humana. A miséria inclusive da escravidão. Inclusive de espoliarmos, roubarmos, matarmos. Isso estou falando como seres humanos. E também o nosso corpo, que está degradado, está muito fraco. Não estou falando disso, né? A gente pode dizer, fui vítima da gripe. Isso a gente pode dizer, eu fui vítima da gripe. Espero que ninguém aí seja vítima da Covid. Eu já passei por algo parecido e nunca fiquei sabendo se era ou se não era. Mas aí sim somos vítimas. Mas nesse sentido, o crente nunca é vítima. Ou seja, aquelas coisas que lhe acontecem em relação ao governo, em relação a Jesus Cristo, em relação à propagação do evangelho, nunca é ele visto o cristão como uma vítima, mas sim como o quê, Renan? Hoje é você que está. O crente é sempre uma testemunha. Isto, grande Renan está ligadão. O crente é sempre uma testemunha. E aqui eu preciso lembrar que tem a questão da promoção, da vantagem, da mão que lava a outra, do te devo essa, do favor. Eu tenho agora, talvez eu saiba o porquê, né? Eu tenho suficiente autoridade para dizer para vocês que um dia alguém, né, no trabalho secular me disse, olha, fique quieto, faça
o que estamos mandando, roube do jeito que a gente está te dizendo, e você vai ter um cargo bem mais alto e você vai chegar lá. Se você não fizer isso, você não vai chegar lá, inclusive vai ser rebaixado. E eu tenho a alegria de dizer para vocês que, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela força do Espírito Santo, chegou um ponto onde eu disse, não, eu não vou fazer isso. E eu posso dizer para vocês que, naquele momento, eu perdi tudo, voltei a ser... eu acho que todo mundo conhece aqui aquele termo chão de fábrica. É um termo bastante pejorativo para mim. Não sei quem conhece, mas é o chão de fábrica, é o trabalhador aquele... a Neide está me dizendo aqui que a palavra certa é peão, certo? Voltei a ser peão. Foi uma escolha que Deus me ajudou a fazer. Mas eu sei que isto existia lá, era a questão lá de quem nós estamos falando, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, e é questão atual. Ou seja, não temos a certeza do que vai acontecer no dia seguinte conosco. Não posso exigir que Deus me livre da escravidão ou de uma, digamos assim, uma repreensão, uma represália, é a palavra que... Eu não posso impedir que Deus vá me impedir de todas as represálias e consequências das minhas atitudes quando sou testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu posso saber que Ele estará comigo. Alguém tem alguma dúvida sobre esta minha última frase? Não tenho como saber se Deus vai me livrar amanhã ou hoje de consequências adversas, ruins, do meu testemunho de Jesus Cristo. Mas eu sei que Ele estará comigo de qualquer jeito, o que não é uma coisa muito fácil de se entender. Eu repito, é aquela frase: ó Rei, nós não te renderemos adoração nem a ti, nem aos deuses. Se o nosso Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac e de Israel quiser nos livrar, Ele o fará. Se Ele não quiser nos livrar, bem está. Se Ele quiser nos livrar, bem está. Este é a essência do testemunho cristão. Perguntas? Já pode seguir a próxima tela, Cris. Ninguém? Pastor, Renan. Só queria fazer um comentário, não seria uma pergunta, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo a ti e ao teu filhinho, isso é ótimo. Filhinho. Eu vou só fechar. Isso é ótimo. Ela está participando. Participando fortemente. Pastor, assim, dentro dessa linha, né, de testemunho, é muito atual um tema, acho que é de conhecimento da maioria dos irmãos também, é até essa questão da diversidade, né, que eu tenho conversado bastante com a Andréia, nós que até exercemos uma função de liderança no nosso trabalho, é um tema muito forte nas empresas, que até certo ponto tem um lado positivo, onde a gente busca entender a diferença das pessoas, né, e independente disso, a gente tentar focar junto para um mesmo resultado. Porém, tem o outro lado, que é uma situação até um pouco parecida com esses casos que o pastor tá trazendo, né? E em alguns momentos a gente até está se vendo na necessidade de se posicionar, e em alguns momentos até contrária ao ritmo, ao fluxo de todo esse processo de não apenas aceitação das pessoas, mas levantamento de bandeiras. Tá? Então, é um tema muito atual, que provavelmente vai se aumentar cada vez mais, vai ficar cada vez mais forte, cada dia, e que a gente está se vendo no momento que a gente vai precisar se posicionar cada vez mais forte também. Eu acredito, Renan, e eu preciso dar um rápido testemunho aqui.
Tentarei ser rápido. Há 5 anos atrás, 6 anos, ou 7, quando eu tinha um cargo de gerência, eu tinha, sob minha responsabilidade, uma pessoa que tinha uma ideologia de gênero diferente. Uma ideologia de gênero que nós acreditamos que não é de nascença, que não é algo que faça parte da pessoa, mas que deriva, sim, de uma depravação, de uma distorção da ordem de Deus em cima da nossa função de homem e mulher. E eu passei muitos maus momentos, porque isso era bem aceito na empresa, e essa pessoa sempre me chamou de tudo que era coisa. Sempre foi contra mim, sempre foi terrivelmente, me enfrentou várias vezes. Eu nunca falei nada. Eu simplesmente, certa vez, disse, olha, me chamava de preconceituoso, de homofóbico, de pastor homofóbico, eu deixava. Uma vez, e é uma forma que eu também deixo para vocês pensarem, eu digo, não, preconceituosos são vocês são preconceituosos, vocês que são os maus, porque vocês não admitem que eu pense diferente. Vocês pensam assim, vocês têm essa linha, ok, eu posso sentar com você na mesa e comer, espero que ninguém aqui se escandalize comigo agora, mas eu sentava com essa pessoa na hora do lanche, comia, né? Não tem problema nenhum com isso, agradecia a Deus, essa pessoa não, mas eu não tenho problema nenhum com você. Eu continuo acreditando que isto não é de nascença, que isto não é algo que você vai ter que agora se adaptar, porque é uma evolução, mas eu acredito na Bíblia. E essa pessoa era simplesmente insuportável fazendo coisas contra mim. Qual é o meu testemunho? Quando eu precisei, e olhem bem, quem não entender, levante a mão. Quando eu precisei de testemunhas no meu processo contra a empresa para reaver aquilo que a empresa havia me tirado por estas e outras coisas, eu faço uma pergunta para vocês, e o Renan pode responder. Quem foi a única pessoa que testemunhou a meu favor? Isso é um testemunho meu. Diga, Renan, quem foi a única pessoa que testemunhou a meu favor? Provavelmente aquela que sentiu o testemunho na sua vida. Porque o juiz perguntou para ela, essa pessoa é sua amiga? Aí ela disse, não. Você tinha algum relacionamento, tipo relacionamento emotivo, emocional, etc. E essa pessoa respondeu, teria respondido para o juiz, não, senhor juiz, eu nem gosto de homem. Ficou bem claro aqui para vocês ou alguém não entendeu? Como ninguém levantou a mão, entenderam todos. Então vocês vejam que como aconteceu e o meu testemunho. Foi a única pessoa que disse, não, eu nem gosto de homem, eu não tenho relacionamento nenhum com ele, eu não sou amigo dele, mas eu vou dizer a verdade. E disse. E o testemunho dela foi uma parte importante da resolução desse processo. Sigamos adiante, já que ninguém falou. Pastor Rui, só comentar aqui que talvez a grande dificuldade que a gente tenha quando a gente está em posição assim, de chefia, né? Principalmente em empresas, não é talvez a convivência, né, com as pessoas que têm modos de vida diferentes e que a gente não concorda, mas é as empresas estarem promovendo modos de vida, fazendo campanhas com motes que a gente não concorda. E aí, quando tu tá numa posição de chefia, tu é levado a endossar essas campanhas, a endossar essas coisas, sabe? E aí que acho que vem a dificuldade, não é a pessoa em si que tu tem que conviver ou que tem que tratar. Às vezes tu é até amigo, não é uma coisa difícil de acontecer. O problema é tu endossar as ideias e as campanhas que estão sendo divulgadas e vendidas, assim.
Não sei se o Renan estava pensando mais nesse sentido, mas é o que eu tenho visto, assim, acontecer bastante, que tu fica entre a cruz e a espada, né? É uma coisa bem... Exatamente, Cris. Exatamente isso. Cris e Renan, por causa do tempo. Mas, de qualquer maneira, é endossar e também a gente não pode se manifestar contra. O ficar quieto perante essa ideologização já é por si só um problema. Se você fica quieto na reunião, eles já sabem, eles te cutucam. Mas sim, Cris, é bem isso que você disse. Eu preciso ir adiante, vou tomar um golinho d'água. A palavra testemunha no grego é martíria ou mártir. Por que eu deixei isso aqui? Porque grego não é uma coisa que você use por palavras. Para você entender o grego, você tem que saber ler o grego e colocar dentro de um contexto. Então, não se costuma pegar uma palavra em grego para dar toda uma explicação teológica e fundamentar todo um argumento de doutrina. Mas, neste caso aqui, apenas para nós sabermos, quando se fala em testemunho ou testemunha em grego, é usada a palavra martíria ou mártir. Por quê? Porque quem dá o seu testemunho não tem controle do que vai acontecer logo após o seu testemunho. Vocês estão ouvindo na televisão que entrou mais uma testemunha num determinado processo político que está acontecendo, e essa testemunha não sabe o que vai acontecer, mas ela já disse, eu tenho mais provas, eu tenho outras coisas, eu posso, aparentemente, pode piorar a situação do réu, do acusado, do investigado, mas vejam bem, ela é testemunha, ela é mártir, ou seja, alguma coisa vai acontecer com ela, e ela não tem controle sobre isso, seja de bom, seja que foi o cara que salvou, foi o cara, mas normalmente não, ele é um dedo duro. Desculpe, mas não posso me prolongar mais. Somente o que está escrito aí. Aqueles jovens foram poupados da morte na fornalha, o que resultou na glória e reconhecimento do poder soberano do Senhor. Então, o testemunho não é para você. O testemunho é para Jesus Cristo. E essa pessoa de quem eu falei sempre teve que me engolir. Sempre teve que me engolir. Ela ficava com os seus... não eram ídolos, como é que é? Os seus cristais, os seus isso. E um dia eu pude perguntar para ela. E ela pôde me responder, ela pôde me dizer, a verdade é que eu não sei quem eu sou. Ela disse isso para mim e eu testemunho. Eu não sei quem eu sou, não sei como eu sou. Na verdade, eu não sei. Eu estou completamente perdida. Imaginem que vida angustiada, que vida triste, que vida queimada, como numa fornalha, vivendo sempre nesse ambiente. Em frente, Cris. Aqui não saiu a pergunta, eu tentei corrigir como a Cris me mandou, mas não saiu direito. É só uma pergunta. Melhorou. Onde é que estava Daniel nesse momento aí? Como é que Daniel se sentiu com os seus amigos? Ele já tinha ido lá, né? E é uma pergunta curiosa que me veio à mente enquanto estudava essa lição. E eu não vejo Daniel se metendo, dizendo, não, Senhor Deus, não, rei. Não. Não faça isso, você se lembra, talvez fosse um outro rei até, talvez fosse o rei seguinte, da dinastia seguinte, mas não faça isso, o rei anterior fez isso e se arrependeu. Daniel não é necessário essa figura de um herói para os amigos de Daniel, e me parece que Daniel está vivo nessa época, não vamos discutir isso, não é necessária a figura de um herói, de um santo, que interfira por outros santos, ou que interfira por alguém que ainda não era santo. Eles mesmos enfrentaram sozinhos e eles mesmos disseram ao rei. É só isso. Vive, está querendo falar. Fala enquanto eu tomo água.
figura na fornalha junto com os três, que o senhor perguntou. A figura na fornalha junto com os três é uma figura que se repete no Antigo Testamento. É a figura que apareceu a Abraão quando estavam os 3 homens, 2 anjos desceram a Sodoma e Gomorra, e ele ficou perante o Senhor. Era Deus encarnado. É a mesma figura que Jacó viu na escada. É a mesma figura que Jacó lutou no Val de Jaboque. Esta figura é nada mais do que Jesus Cristo. No Novo Testamento se diz, apareceu Jesus Cristo falando quem aí? Cris e Renan e Vive. Falava com? Ninguém se lembra no Novo Testamento, na chamada transfiguração? Abraão, Moisés, tinha mais alguém? Não. No Novo Testamento fala que Jesus falava com Moisés e Elias. Moisés e Elias, né? E é interessante que Moisés e Elias não falam com os vivos. Os mortos em Cristo não falam com os vivos. Então já estou respondendo uma pergunta que não foi feita de uma temática que não é a de hoje, né? Ou seja, Moisés e Elias não falaram com os discípulos, estão mortos, mas falavam com Jesus. E é interessante que não estavam perguntando, quem és tu? A gente nunca te viu, não sabia quem era. Eles estavam falando dos últimos dias, de como Jesus iria morrer na cruz para salvar a todos. Esta é a mesma figura que é decifrada em João, no capítulo 8, quando Jesus diz aos judeus, olha, Abraão viu o meu dia, viu e regozijou-se. Era aquele Deus encarnado que falou com Abraão e com o qual Abraão argumentou. Se tiver 50, se eu não me lembro, 40, 30, 10. Se tiver 10. E daí ele foi-se embora. E Jesus disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, qual é a palavra, Renan e Cris? Cris está com o telefone mudo. Eu sou. Eu sou. Como é o nome do Deus que se apresentou ao faraó através da boca de Moisés? Como é o nome do Deus que se apresentou? Eu sou. Eu sou. Quando os judeus ouviram que Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus que conheciam de cor o Antigo Testamento entenderam claramente que ele estava falando que ele era o Deus encarnado que falou e Abraão viu e se alegrou, porque entendeu que haveria o sacrifício final dele e não do filho de Abraão, porque o sacrifício de Jesus iria ser total, abrangente, final e eterno. E interessante que daí os judeus quiseram fazer o quê? Mesmo sem a ordem romana, que eles depois dizem, a gente não pode matar Jesus sem que você nos dê autorização. Não é bem verdade isso, isso era falsidade. O que eles tentaram fazer com Jesus ali? Quem lembra, Renan? Quem lembra, Cris? Tentaram apedrejar Jesus, né? Exatamente. Então não é verdade aquela pergunta retórica e falsa dos líderes judaicos que disseram para o rei, rei, nós precisamos da tua autoridade para resolver esse caso. É tu que tem que matar. A nossa lei não permite que a gente mate. É falso, porque eles passaram por cima dessa lei e queriam a todo custo matar Jesus, porque ele se fez igual a Deus. Não sei se ficou claro, Vivi. Seguindo, só para terminar, isso é uma chamada teofania, uma manifestação de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. João viu essa mesma teofania, manifestação de Deus, quando ele viu aquela figura tão fantástica, tão estranha, né?
mas que era uma manifestação de Deus lá em Apocalipse, no capítulo 1. Em frente, Cris, nosso horário. Firmeza na fé, mesmo diante de um aparente fracasso. Vamos adiante? E agora nós vamos terminar. Renan, de quem estamos falando? Estevão. Estevão, pastor. Estevão, vamos adiante? Outra figura para ficar na mente de vocês. Aqui uma figura bem... É uma pedra meio grande aquela, mas é por aí, porque pedrinhas não matam. Ele foi apedrejado até a morte. De novo, a mesma questão. Não pediram permissão para matar, então eles eram falsos. Aqueles líderes judaicos lá diante de Jesus eram falsos. Adiante. Mais uma figura, esta um pouquinho mais de acordo com o gosto do pintor. Tem uma mulher ali observando. E o texto diz que Saulo, que era um jovem, observava de longe. E o que ele diz, Cris e Renan? O que diz sobre a atitude do antigo Saulo enquanto apedrejavam Estevão? Ninguém lembra? A palavra exata não, mas ele tinha zelo pelo Senhor no trabalho que ele estava fazendo. Tipo a assim. palavra exata diz que ele concordava com isso. Então ele era, em termos legais, tem algum advogado aí? Não tem nenhum advogado, ele era conivente. Cúmplice. Cúmplice. Pode ser cúmplice sim, Renan. Mas a palavra mais legal aqui é conivente. Ou seja, faz a mesma ação. Se tu não interferiu, se tu estava lá e não... Tu podia interferir e perder a tua vida em favor do outro. Que esta é a essência de Jesus Cristo. Mas ele não fez nada disso. No entanto, Deus o chamou para ser o maior apóstolo junto com Pedro. Adiante. Temos aqui outra figura para ficar no nosso... E uma figura que, mesmo de olhos fechados, nas anteriores, diz que Estevão viu uma coisa que muitos hoje dizem que vem. Muitos colocam isto como um símbolo de autoridade, uma marca de poder, uma marca de superioridade. Eu fui no terceiro céu, eu fui estar lá e vi Jesus, Deus sentado num trono com uma barba comprida branca. Eu vi a Nova Jerusalém com 7 andares. E eu confesso para vocês que eu não vi nada disso até agora, só vi a Bíblia. Então isso dá uma certa autoridade, um certo poder, né? E diz que Estevão estava vendo o céu, viu os céus abertos, os céus se abriram para ele. Não sei se tem coisa mais gloriosa para um homem ainda nesse corpo ver isso. E logo depois dele ver os céus abertos e ter passado por essa maravilhosa, indescritível e talvez irrepetível experiência, o que acontece com ele, Renan? Ele é apedrejado. Ele é morto por pedras. Ou seja, teve uma experiência fantástica e maravilhosa com Deus e acaba morto a pedrada. Não me parece ser um fim muito elegante, um fim muito fantástico. Aliás, muito, né? Mas é um fim humano. Os outros apóstolos, que nós saibamos, todos morreram sacrificados. Todos. Cabeça cortada, a espada, enforcados, etc. Parece-nos que João morreu de velho, sozinho numa prisão. Não é um modo digno de um super cristão morrer. Ainda mais apóstolo que viu e viveu maravilhas com Jesus Cristo. Ora bolas. Dizendo num termo bem humano, que tipo de morte mais humilhante é esse que Deus deixou seus apóstolos morrerem? Bem, ela não é pior que a morte do seu filho Jesus Cristo na cruz. O testemunho deles não é maior do que o testemunho de Jesus Cristo. Seguimos?
Houve um discípulo de Jesus chamado Estevão, homem cheio de fé e de poder, usado pelo Espírito Santo com prodígios e sinais. Este homem, cheio de fé e de poder, que é o que todos nós devemos e estamos buscando. Queremos fé e poder para testemunhar, não para carregar no bolso. Ele era usado pelo Espírito Santo com prodígios e sinais. É o que nós pedimos. Senhor, nos usa. Nos usa através do Espírito Santo, até mesmo com prodígios e sinais fantásticos e miraculosos para testemunhar do teu nome. O que aconteceu com ele? Todos os meus quadrinhos aí, eu tirei lá da revista da EBD, todos os meus quadrinhos têm uma cruz. O que aconteceu com ele? Uma morte humilhante, dolorida e nada honrada. Uma morte apedrejada. Em frente. Pastor Lima quer falar? Pastor Lima quer falar? Não. Não, ainda não. Finalizando, um homem cheio do Espírito Santo que fazia muitos milagres, prodígios, sinais. Ele era um homem espiritual. Então, cuidado, irmãos. Nós queremos ser espirituais. Graças a Deus que queremos. Mas não podemos, baseados nisso, achar que nada vai nos acontecer. Sofreu uma das mais injustas condenações e acusações sobre as mais detestáveis calúnias. Ele recebeu, em troca a pregação do Evangelho, ele recebeu o quê, Renan? Que tu está lendo aí? Condenações e acusações sobre as mais detestáveis calúnias. Recebeu fúria e raiva em retribuição ao Evangelho, testemunhado com poder maravilhoso. Então, a recompensa dele por testemunhar o Evangelho com um maravilhoso poder, que eu não vou falar sobre mim, mas que até seria interessante ter, né, para fazer um milagre bem, né, e de repente converter a muitos. A recompensa dele foi fúria e raiva. Morreu apedrejado, coisa que era dado só era permitido aos judeus aqueles que eram os hereges, os que falavam contra Deus, os que cometiam pecado contra Deus, que teriam que ser apedrejados. E também aqueles que cometiam adultério, enfim, tudo isso do Antigo Testamento. Mas ele recebeu isso. Em frente, o nosso tempo está indo. Implicação. Esta implicação aqui eu coloquei uma palavrinha. Nós estamos abertos à influência do Espírito Santo ou os desafios da vida estão sempre nos pegando em improvisos? E eu testemunho, como testemunhei antes 2 vezes, que quantas vezes eu fui pego de improviso. O que vou falar, o que vou dizer e como vou reagir. E realmente, com a leitura da palavra, com oração e com a comunhão dos irmãos, nós começamos a ter uma prática e um treinamento maior em testemunhar com eficácia, em sermos mais rápidos, mais claros, mais precisos, mais efetivos e testemunhar com o poder do Espírito Santo. Cris, tem mais algum? Eu não me lembro. Sim, e vamos finalizar com o escravo. O escravo faz só o que o dono manda, não tem vontade própria nem perspectivas. O escravo só consegue se libertar se pagar por sua liberdade. Então, esse é o fundamento de Paulo. Mas o dono deveria ter responsabilidades humanitárias com os escravos. Mas ele não tinha. Então, o escravo não tem herança com os filhos. E por que Deus diz que nós somos escravos dele? Porque ele nos comprou, ele pagou pela nossa liberdade, pagou para o pecado, pagou para Satanás, o
custo do pecado, que é a morte, e tendo pago, ele nos comprou. Quem tem direito sobre nós agora é ele, o Senhor da glória. Ele é o nosso dono, nós somos escravos dele. Mas ele tem uma proposta diferente para os escravos dele, para os novos escravos. Ele quer libertar para sempre os escravos. O escravo não tem herança com os filhos. Mas o nosso novo Senhor, nessa nova escravidão em termos humanos, né? Deus deseja que nós recebamos a herança eterna, os novos céus e a nova terra, junto com o Filho dele. E Jesus Cristo diz claramente, por isso ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. E ele vai dividir a herança que ele recebe do Pai, que é a herança da vida eterna, dos novos céus e da nova terra, com os novos irmãos dele. Quem são os irmãos dele? Aqueles que acreditam que ele foi o irmão que pagou o preço de escravo do pecado, com o seu próprio sangue e com a sua vida, essa sim, santa e imaculada. Nele não havia pecado. E morrendo sem ter pecado, ele agora tem poder de ressuscitar os que têm pecado e que acreditam que ele morreu por eles, que o sangue de Cristo já pagou pelo preço da escravidão. Então a escravidão está paga, estamos libertos da escravidão para servir a um outro Senhor. E esse outro Senhor, do qual nós somos escravos, ele tem um propósito. Segue adiante, Cris. Ele tem um propósito, ele tem em mente alguma coisa bem diferente. Ele quer que nós sejamos escravos para a liberdade. Paulo usou paralelos humanos da Torá para explicar a relação entre escravo do pecado e escravo de Deus. Nós somos escravos de quem obedecemos. Os escravos do pecado são levados pelos seus donos para a morte. Os escravos, passa adiante, os escravos de Deus são levados por Deus para a vida. Então, se nós espiritualmente, pela fé, morremos com Cristo para o pecado, o escravo já morreu. Além de ter sido pago o preço, o escravo está morto. O dono não tem mais poder para ele. O escravo está morto, ele já matou o escravo. Mas, na verdade, o escravo também foi comprado por Jesus Cristo. Então, ele pode ressuscitar o escravo, ser escravos de Deus. O pecado e a morte não têm mais direito sobre as nossas vidas e não tem força suficiente para nos forçar a dominar nossas vidas, nossas consciências e nossas esperanças. Mais um, Cris? Somos escravos de Deus, do Deus de Abraão, libertos para fazer somente a vontade do novo dono. E o novo Senhor quer elevar os escravos à condição de filhos. Quer lhes dar uma nova herança conquistada pelo seu Filho unigênito, aqueles agora irmanados a Jesus Cristo. Essa frase é meio pesada, vou deixar ela aí e vou pedir que o pastor Lima fale. Estamos no final. Alô? Estamos ouvindo. Estão ouvindo bem? Sim, eu estou. Tá, então eu peço vênias ao ilustre professor para dizer que é preciso reparar a sua declaração que Deus pagou, ou Jesus pagou para o diabo. Deus não pagou nada pelo diabo, Deus não deve nada pelo diabo. É uma longa discussão que já vem de muitos séculos atrás, e nós somos da linha que afirma e diz que o Senhor pagou a si mesmo para aplacar a sua ira contra o pecado e nos justificar em Cristo Jesus. Deus não pagou nada pelo diabo, Deus não deve nada ao diabo. Pastor Lima, isso não estava escrito e realmente é uma falha. Sim. Que quando eu falei eu percebi que tinha alguma coisa da discussão teológica e realmente eu volto atrás, sem problema nenhum. Na verdade, ele não pagou para o diabo, ele pagou
perante a sua própria sentença de morte. Exatamente. Para Chama-se quem isso. pecasse. Ele pagou para Chama-se si mesmo. autossatisfação. Deus satisfez a sua própria justiça. Muito obrigado. Exatamente. Mas eu tinha Exatamente. que retificar isso. Sim. Muito obrigado. Isso é verdade. Foi uma falha no falar, não está escrito. E na hora a gente vê como saem coisas que pequeno detalhe Verdade. está sendo Concordo. discutido há centenas de anos e nós Isso. realmente não acreditamos que ele pagou para o diabo. Não. Então, realmente, eu retoco, reformo e refaço aquela expressão. Pagou para satisfazer a sua própria lei. Isso. E a lei de Deus é que quem pecar deve morrer. Morrer. Isso aí. Ponto. Obrigado. Podemos dizer que ele pagou para a justiça, pastor Rui? Pagou para satisfazer o seu próprio senso de justiça. Isso. Justiça de Deus é quem pecar morre. E como é que ele resolve esse problema? Ele mesmo encarnado tem que morrer para satisfazer a justiça, só que com um detalhe que não foi previsto. Ele morre, ressuscita porque não tem pecado, mas morre, então está satisfeita a condição da justiça e da sentença, e junto com ele, todos aqueles que acreditam que ele morreu por seus pecados e pagou pela sentença dada por Deus, poderão ressuscitar e viver com eles como irmãos e receber da mesma herança eterna. É exatamente isso. Ele não paga para o diabo, ele paga, ele cumpre o que se requer a sentença dele. É isso aí. Ok. A santidade em nossa vida é maior e mais desejável que os sinais, prodígios e maravilhas. Compreendamos, amigos alunos, e aqui eu deixei a revista, compreendamos todos nós, não alunos, todos nós, que não é o nosso desempenho, não é a nossa capacidade que agrada a Deus, mas sim como nós permitimos que o Espírito Santo submeta a nossa natureza, nossas paixões e nossas vontades à vontade de Deus. Isso é testemunho. E é um testemunho do qual nós não sabemos as consequências do dia seguinte, mas nós sabemos que Deus estará conosco e sabemos do final, que herdaremos o reino de Deus com Jesus Cristo. Isto nós sabemos. E que Ele estará conosco, seja na fartura, seja no sofrimento, seja em qualquer lugar. E eu posso testemunhar para vocês que nos piores dias da minha penúltima internação no hospital, quando eu delirei, quando eu perdi muito da minha razão por causa dos remédios, eu podia ainda assim ter a certeza e a convicção e a sensação de que eu podia falar com Deus e de que Ele estava me ouvindo. É algo muito complicado, mas eu podia falar com Deus. Alô? Deu. Pastor Lima, se está me ouvindo, pode fazer... vamos cantar parabéns para Simone e depois o senhor faz a oração final? Para encerrarmos essa... A nossa professora, coordenadora Simone, está de aniversário hoje, mais um ano de vida. Então, a IBD quer dar parabéns para ela. Eu não estou vendo onde está a Simone, aqui, no meio. Enquanto você não está vendo, só para corrigir, que não fiquem com má impressão, porque na hora de falar sobre a fome, era para mim ter citado José e não Daniel. Né? Quem avisou sobre a fome foi José. Também esteve numa corte, também esteve preso, e na hora eu misturei os nomes, José com Daniel. Na verdade, estávamos falando de Daniel, que preveu o que iria acontecer com os copeiros do rei, com Nabucodonosor,
com Nabucodonosor nos próximos anos, que ele seria, sim, colocado entre as feras. Foi uma confusão de nomes e de lugares. Até nesse sentido, né, pastor Rui, José também, eu estava pensando aqui, foi um personagem que esteve numa situação complicada, né? Ele era casado com a sacerdote, uma filha de uma sacerdote, né? De um deus egípcio lá, e estava numa corte pagã, fazendo parte de tudo aquilo, então realmente não... Também é um exemplo de um personagem que viveu uma vida difícil, né? Complicada no meio de tudo isso. Eu acho complicado ser casado com uma sacerdotisa de um templo pagão, ter filhos com ela e ainda assim testemunhar. A Bíblia não faz juízo de valor, né? Sobre isso. Não. É só o fato que é apresentado. A gente não sabe de fato como é que ele viveu isso, né? Mas é interessante. Mas os filhos dele, os dois filhos dele foram enxertados nas tribos de Israel, né? Então é bem interessante. Pastor Gerson, quer fazer seus comentários, por favor? Antes de nós orarmos para finalizar... Não? Antes de nós orarmos, então, finalizando aqui também a oração... pastor Gerson. Isso. Obrigado, pastor Rui, pela explicação da lição. Só 2 detalhes que eu acho que ficou aqui para mim muito interessante, para todos nós, irmãos. Eu acredito que nós estamos perseguindo aí um alvo, uma visão, né? E a fé vem pelo ouvir. E os 3 tópicos é justamente a firmeza na fé. Ouvir o que é a palavra. Então, leia a Bíblia e faça oração cada vez mais e mais, em nome de Jesus, porque é por ali que é por este caminho que nós vamos firmar bem a nossa fé, conforme nós já ouvimos aqui na nossa lição de hoje. Eu até diria que no segundo tópico, a firmeza na fé diante de um resultado incerto, eu diria que fé é certeza. Os resultados mundanos, eles são incertos para nós, mas o resultado espiritual e celestial é totalmente certo, porque fé é certeza, fé é convicção. Muito obrigado pela explicação, pastor Rui. Só para deixar aqui, irmãos, todos já com a expectativa, nós já temos conversado, já definimos as reuniões presenciais. Eu vou fazer um vídeo para toda a igreja, posicionando. Nós voltaremos com as nossas reuniões presenciais, respeitando os decretos, 30 pessoas. Bom, teremos vários cultos, não será apenas um culto, né? Para isso, serão vários. Alguns já estão aqui me mandando mensagem, fazendo perguntas, como é que vai ser. Durante a próxima semana, vamos manter tudo como está, irmãos. Tá? A partir de 1º de junho, é que nós faremos todas as mudanças e transformações, né, com relação às nossas reuniões presenciais e online virtuais. Certo, meus irmãos? Muito obrigado mais uma vez. Tenham todos um bom dia e à noite aguardamos. Parte vai estar lá na igreja, né? E outra parte certamente no culto online. Deus abençoe. Obrigado. Então, Cris, precisamos cantar. Calma aí. Vamos aos finalmente. Primeiro, obrigada, pastor Rui, pela lição de hoje. Não sei se alguém tem mais algum comentário para a gente encerrar a lição aqui. Se não tivermos, então, voltamos aqui ao nosso momento de parabenizar a Simone, né, a nossa professora e coordenadora do EBD, e agradecer, Simone, por todo o teu trabalho, por toda a tua disposição aqui para nós, né? E que Jesus te abençoe, te dê sua graça mais e mais na sua vida. Acho que o Marco queria falar alguma coisa para Simone, vamos deixar o Marco falar, se mais alguém quiser falar também, depois. Marco? Oi, bom dia, irmãos. Para quem não sabe, eu sou irmão da Simone. Eu sou irmão porque ela veio antes, tá? Ela é mais velha do que eu. 2 anos mais. Mas não vamos revelar aqui, não é o caso de revelar a idade, né? Não sei se ela vai ficar contente com isso. Mas eu só queria deixar de público aqui, especialmente na EBD, nossos parabéns para ela, meu e da Hélida, como família. E dizer que se falou tanto hoje sobre testemunho e bom testemunho, né? Eu posso dizer que a Simone ela tem sido todos esses anos, assim, desde a minha mais tenra infância, assim, de lembrança, assim, um bom testemunho, né, dentro da nossa família, né, dentro da casa dela, assim, dentro da igreja, né, eu acho que ninguém pode falar nada assim ao contrário a respeito disso, né, porque realmente é um bom testemunho. Ela dentro da nossa família também, ela é a conselheira, né, ela é a pacificadora, a pessoa que tem a palavra de sabedoria.
E certamente isso vem do Senhor, vem do céu. Então, assim, a gente quer deixar um abraço virtual aqui para ela e dizer, assim, que ela continue, assim, sendo iluminada e abençoada, assim, por Deus, todos os dias da vida dela. É a nossa homenagem. Obrigada, Marco. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Essa semana a gente também teve o Pastor Lima de aniversário, né? Vocês viram lá no grupo, na segunda-feira. Todos já mandaram mensagens, falaram com o Pastor Lima. Nós vamos colocar no grupo também, para todo mundo que não está aqui ficar sabendo que a nossa prof. Coordenadora está de aniversário também. Pastor Gerson, se pudesse orar pela Simone. Simone, eu não sei se quer falar alguma coisa também, fica à vontade. Pastor Gerson, orar, abençoar a Simone aí e encerrar para nós também esse dia. Simone? Só agradecer. Obrigada a todos vocês. Estamos juntos. Conseguindo me emocionar. Obrigada. Depois da oração, a gente tira a nossa foto e canta um parabéns aí. A gente abre e vamos tentar cantar parabéns todo mundo junto aqui. Pastor Gerson. Ok, vamos orar, irmãos. Eu acredito que realmente o testemunho aqui, o recado do Marco aqui é o mais real, né? E é o mais verdadeiro porque é irmão, né? Então, de fato, ele sabe exatamente quem é, ele sabe exatamente quem é a Simone. Então, eu só tenho que dizer também muito obrigado, porque a gente pode servir a Deus juntos hoje, né? No ministério aqui na igreja em Porto Alegre. Deus continue abençoando a tua vida também, Simone, de uma forma muito especial. És uma pessoa realmente fundamental, tens uma chamada e um ministério muito abençoado também, e nós queremos agradecer e louvar o Senhor aí pela tua vida. Vamos orar então, meus irmãos, em nome de Jesus, em favor da Simone. Obrigado, papai, porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz, ó Deus amado, é perfeito e é tremendo. Nós te louvamos, ó Deus querido, porque todos nós temos um propósito pelas quais tu mesmo estabeleces, Senhor amado, antes mesmo do nosso nascimento, porque antes, ainda quando informe, diz a tua palavra, quando nós estávamos sendo, Senhor amado, gerados, ó Deus querido, tu já havia nos escolhido, tu já havia feito, Senhor, um plano e um propósito para cada um de nós. Senhor, obrigado pela vida da tua serva, Senhor amado, e pela caminhada cristã, por toda a sua história, por toda a sua trajetória, Senhor amado, em servir a Deus, em poder, Senhor amado, servir ao Senhor também ajudando ao próximo, servindo nos seus dons, nos seus talentos e também no ministério pelas quais, ó Deus, tu estabeleceu sobre ela. A nossa oração, Senhor, nesta manhã, é que tu multipliques sobre ela, Senhor, a tua graça, a tua vida, dando-lhe, Senhor amado, realmente um tempo de vitória, um tempo abençoado, e desejamos como igreja, como escola bíblica dominical, Senhor, toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, sobre a vida da tua serva. Obrigado, Senhor amado, e dê a ela, Senhor, da tua graça, da tua força, a tua inspiração, Senhor, e a unção do teu Espírito sobre ela. Desejamos isso, Senhor amado, em nome de Jesus, e rogamos também a tua bênção sobre a nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor continue, Senhor amado, nos levando, Senhor amado, a conhecer e nos aprofundar em conhecer a tua palavra. Assim, Senhor, oramos e pedimos que a palavra que nos foi ministrada, ela possa gerar fruto, Senhor, dentro do nosso coração, da nossa alma, para que possamos praticar, Senhor amado, ações visíveis, ó Deus, da transformação que a tua palavra é capaz de fazer, tem feito e ainda continuará fazendo em nossos corações. Muito obrigado pela vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor amado, aqui reunida nesta sala. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nossa foto, então, sorriso. Quem puder abrir o seu vídeo. Obrigada, Marco. Amo vocês, pessoal. Amo família, amo os irmãos. Amém. Obrigada. Ó, abri o microfone. Espera aí, vamos tirar a foto, daí a gente canta parabéns. Todo mundo sorrindo aí? É o Marco, obrigado por tudo, querida. Esse Marco é o da Loura, tá, Simone? Tá, Cris? Aqui, foto feita, parabéns, vamos lá? Parabéns. Opa, e aí? Não, tem muito microfone fechado. Não, vamos abrir. Tem muito microfone fechado. Ó, Marco, Pastor Gerson, puxa pra nós, Simone. Marco.
O teu não O meu tá aberto. Simone, então. tá fechado. Vamos tentar abrir de novo todo mundo aqui. Abre os mic. Vamos lá. Marco, puxa para nós aí, Marco. Parabéns pra você nesta data. Felicidade, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, Viva Simone! Viva o Pastor Lima! Simone! Pastor Lima também, parabéns. Aniversário, Simone! Amanhã Jura. Amanhã Juraci tá de aniversário. Ontem foi Giacomo. É uma turminha. Deus abençoe todos vocês. E vamos treinar um pouquinho essa sincronização aí, né? Mas não dá certo, não. Aplicativo, pastor Rui. Não sai, o aplicativo. A culpa é do aplicativo, tá bom? Tchau, bom dia. Bom dia para todos. Ó, Felipe. Bom dia, Deus abençoe. Abre os olhos, Felipe, agora que eu te vi. Bom dia a todos. Olhos abertos aqui, ouvidos abertos. Ouvidos abertos, é melhor. Bom dia, irmã Carmen. Bom dia, Marco. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Bom domingo, pessoal. Tchau, tchau. Oi, Bom domingo, gente. Deus abençoe. Boa festa aí, Espero todos Simone. vocês à noite, hein? 19 horas no culto online. Ganhei um celular novo. Agora eu tô podendo. Bênção. Bênção para IBD também, né, Simone? Para funcionar bem. Benção. Uma ferramenta e tanto. Obrigada. Ai. Então tá, pessoal. Deus abençoe vocês. Amém. Até de noite. Vamos lá para o primeiro culto com gente presente na igreja hoje, né? Vou fechar aqui. Deus fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Amém.